Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de informação e conhecimento. E mais uma vez aqui com a Victoria, minha querida filha, que está nos Olá, ajudando, né, a fazer um bom programa. Seja bem-vinda, querida. muito obrigada a vocês todos por me receberem aqui, né? É isso aí. Você sabe que o público da Vibe Mundial conheceram os seus avós, né? Conheceram o Dr. Ernesto Furlan, conheceram a Dona Vita Militello. Eles estiveram aqui, fizeram programas durante muito tempo, você sabe disso, né? Com certeza. Inclusive, fico muito feliz toda vez que a gente vem aqui, que tem essa oportunidade de estar conversando com todo mundo e ouvir, né? Relembrar memórias dos meus avós, até porque eu conheci eles por um ano. Então, eu não tenho tantas memórias deles, então ter essa oportunidade de relembrar momentos que foram vividos, a presença deles, pra mim é super gratificante. Eu vi que você estava ali batendo papo com a Edna e a Rosa ali na recepção, Sim, né? sim. Para o público da rádio deve conhecer a Edna e a Rosa, então a gente estava ali já conversando sobre eles um pouquinho, né? Sim, estávamos inclusive relembrando, né, que os antigos programas tinham aquela famosa música Amigos para Sempre. Amigos para sempre. Nossa, aquela música foi marcante durante muitos anos da vida da gente e infelizmente depois da passagem deles marcou ainda mais Com e certeza. fica ali. Então, isso que nós estamos fazendo hoje aqui é graças a esse casal, Dr. Ernesto Furlan e Vita Militello, que foram comunicadores aqui da rádio e abriram as portas para a gente dar continuidade e cumprir essa nossa missão, que é ajudar as pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida, poder viver melhor, poder viver, né? E não simplesmente sobreviver, Com como muitas certeza, vezes com acontece. certeza. E aí, hoje nós vamos falar sobre o quê, Victoria? Bom, hoje nós vamos falar sobre tratamentos anti-idade. E é mais importante como a odontologia está relacionada a isso. Muito bom, é um excelente tema. Mesmo porque as pessoas têm em mente que o tratamento anti-idade é uma coisa estética na maioria das vezes, né? Sim, sim. Então elas pensam assim, se eu ficar mais bonito, tá bom, né? Se o meu dente ficar mais bonito, tá bom. Mas eu vou contar para vocês, né? Eu aprendi um ditado antigo, não sei se você conhece, que falava assim, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Já ouviu falar isso? Não, acho que não é da minha época. Era um jeito que os antigos falavam para dizer o seguinte, sabe aquela pessoa que externamente ela faz tudo direito, ela é boazinha, ou ela tem uma aparência boa, mas dentro de si tem um coração ruim, né? Sim. Ou ela faz de conta que é uma coisa e é outra. Então é um ditado antigo que reflete isso. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Né? Então, É coisa popular, aí, muito antiga. É o que hoje popularmente a gente chama de catfish. Catfish, é isso aí. Não, mas aí você já forçou a barra, né? Não, mas é uma pessoa A gente, popularmente, você quer dizer nos Estados Unidos. Não, eu creio que aqui no Brasil também. Catfish aqui no Brasil? Deve ter uma expressão similar. Eu nunca ouvi falar. Explica isso pra gente um pouco. Eu nunca ouvi falar. O que quer dizer catfish? Bom, a ideia do catfish é aquela pessoa que finge ser o que não é. Mas o que tem a ver o peixe com a história? Ai, eu já também não sei dizer. Tem expressões populares, a gente leva uma vida, às vezes, para entender o que quer dizer, né? Pois é. E como é uma expressão popular americana, mais difícil ainda, né? Bom, mas isso tudo eu gosto muito de aprender sobre as expressões populares e eu tenho um problema, eu gosto de entender as coisas, por isso que eu te perguntei. Agora eu fiquei decepcionado, achei que você ia me ensinar. Bom, depois a gente pesquisa, eu te conto e no próximo programa a gente traz a explicação. Se prometer tem que cumprir. Pode deixar. Então tá bom. Bom, então vamos lá. A gente está aqui para falar hoje sobre os tratamentos anti-envelhecimento. Então na odontologia, por exemplo, a odontologia sempre foi muito pautada na questão estética. E hoje o tratamento de moda anti-envelhecimento são as lentes de contato, né? Deixa o dente tudo branquinho, às vezes exageradamente branquinho, tudo meio quadrado. Tem coisas lindas e tem coisas, na minha opinião, horrorosas. Mas o que movimenta é isso. Eu vou fazer um tratamento anti-idade. Aí faz o dente ficar mais claro. Ou faz clareamento de dente. Isso é um tratamento anti-idade?
Bom, de certa forma, vai aparecer uma pessoa mais jovem, mas na minha opinião, não é algo que vai resolver as causas, né? Sim. Então, por exemplo, se a gente pega e analisa, eu acho que você tem alguns dados para falar pra gente, com o passar dos anos, as pessoas vão ficando mais doentes, né? Vão apresentando mais sinais e sintomas. E a grande questão que eu quero aproveitar aqui para responder para vocês hoje é por quê, né? Por que as pessoas, com o passar dos anos, ficam com dores nas costas, ou começam a roncar, começam a ter queimação, refluxo? Por que elas começam a ter mais questões, dor no joelho, por exemplo? E vai surgindo, tá? Puxa vida, eu quando eu era jovem, eu tinha 30 anos, eu não tinha nada disso, e agora eu tenho. Conta aí, qual que é a sua pergunta? Vamos lá, eu sei que você tem informações pra gente. Bom, sim, de fato eu tenho alguns dados bem legais aqui para compartilhar, mas eu acho que antes é importante a gente abordar uma questão que é uma dúvida minha e acredito que seja dúvida de muitos. Que o que causa o envelhecimento? A gente sabe que, óbvio, que com o passar da idade a gente vai ficando mais velho e eventualmente vai chegando a uma certa idade mais avançada. Certo. Mas o que causa a sensação da pessoa, por exemplo, se sentir mais velha no sentido de dores na coluna, a saúde tá em decadência, essas coisas? Eu acho excelente a sua pergunta. Aliás, quantos programas você já fez comigo? Uma meia dúzia, né? Eu acho que esse é o quarto. Esse é o quarto. Ela sabe de cor, sabe? Esse é o quarto. E ela já tá mandando no programa, vocês perceberam? Ela já me cortou, já falou a pergunta dela. Já tô ferrado. Não, tá certo. Ela tá fazendo o papel certo dela. Ela tá aqui para fazer perguntas e colocar. E ela entendeu direitinho. Ela tem que se colocar na posição de vocês que estão aí do outro lado, nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, ou nos ouvindo aqui pelos microfones da rádio. Então ela tá fazendo parabéns, tá? Isso aí. Obrigada. Mas não precisa mandar tanto assim, tá? Desculpa, mas eu vou aproveitar esse momento, então, já que eu já te cortei, vou te cortar de novo, pra adicionar. Ixi, eu tô perdido. Eu vou já entregar o programa pra você. Não, por enquanto pode ficar aqui. Por enquanto, vocês ouviram? Por enquanto, vocês perceberam? Tô ferrado. Vamos lá. Bom, vou aproveitar agora para falar agora para os ouvintes, ou para quem estiver acompanhando a gente no YouTube e no Instagram, para caso tenha perguntas que sejam relacionadas a esse assunto ou outro assunto, para mandar suas perguntas pra gente, pode ser por YouTube, pode ser por Instagram, ou pelos WhatsApps da clínica que eu vou passar agora nesse momento, para que a gente possa abordar essas dúvidas no próximo programa. Tô achando que eu vou ficar de férias já, viu, gente? Já tá fazendo tudo sozinho. Então fala aí pro público quais são os telefones da Odonto Balance. Bom, então vamos lá. O WhatsApp é o 11 94774 4220. E eu vou repetir de novo, caso eu tenha falado muito rápido e não deu tempo de você captar. É o 11 94774 4220. E temos também o telefone fixo, que é o 11 3287 7010. Perfeito. Então, a pergunta é por que a gente envelhece? Exato. Né? Eu acho essa pergunta muito importante porque, assim, você sabia que no prazo de 2 anos, todas as nossas células são renovadas? Não. Então, imagina, olha só, as células do seu estômago, em 8 semanas, elas se renovam. São substituídas todas. Seu cérebro, 8 meses. Então, veja, se num prazo de 2 anos o seu corpo inteiro se renova, por que você não tem a aparência de um bebê de 2 anos, com aquela pelezinha linda, fofinha, né? Então, eu tô com essa pergunta na cabeça agora. Então, por que a gente envelhece se todas as células se renovam? E daí uma coisa muito interessante. A resposta é porque a célula não está conseguindo gerar descendentes saudáveis. Aí você fala, e por que a célula não está conseguindo gerar descendentes saudáveis? É porque ela não está recebendo aquilo que ela precisa para gerar novos descendentes. Então, muito bem. Vamos lá. Tem a célulazinha, ela fala, agora eu vou virar 2. Ela se divide, né? E a célula, ela precisa de quê? De proteína, precisa de gordura, que é a base de formação de uma célula.
E ela, para gerenciar todo esse processo de energia, ela vai precisar dos nutrientes também, né? Sim. Ela vai precisar de algumas vitaminas, algumas coisas, e vai precisar de oxigênio, né? Então, quando ela tiver toda a estrutura, ela gera uma outra célula boa. Imagina que você vai construir uma casa. E você está aqui na cidade de São Paulo, onde nós estamos agora. E aí, o que você vai fazer? Vou começar como é que fala? Os materiais que eu vou usar. Né? Eu já... Sim. Vamos lá. Vou pegar a linha de raciocínio aqui. Se você está aqui em São Paulo e você vai construir uma casa, você vai numa loja de materiais de construção. Sim. Tá certo? Aí você vai comprar ferro, cimento, tijolo, você vai comprar madeira, telha, e aí você vai construir sua casa. Você vai comprar uma privada para um banheirinho, você vai comprar uma pia para sua cozinha e você vai construir sua casa. Agora, e se você está no meio da floresta amazônica e você tem que construir uma casa lá, e você está bem no meio, não tem nada à sua volta, como é que você vai construir sua casa? Bom, aí é mais difícil, né? Tá, o que você faria? Acho que aí no caso agora a gente vê em filme, né? Vai com as folhas, com os galhos. Exato, pega ali os galhos, junta um galinho ali, bota umas folhas, amarra na outra árvore, vai e você faz um improvisamento para você viver. Sim. Então, é basicamente isso que acontece com o nosso organismo quando ele não tem a matéria-prima ideal para gerar uma outra célula. É como construir uma casa. Então, o que acontece com as pessoas? O envelhecimento vai se dando porque não vai dando para o organismo as condições que ele precisa para gerar novos descendentes. Então o corpo vai lá e procura proteína, não tem. Vai lá e procura oxigênio para gerar energia, não tem. Ele vai lá e procura a gordura, não tem. E ele começa a gerar descendentes doentes, né? E que vão ter uma aparência sofrida. Então, onde nós temos que trabalhar e ajudar? Entender o porquê das coisas e trabalhar. O que mais você tem que perguntar para mim? Bom, no caso, então, como é que a gente previne esse envelhecimento mais rápido? Ou que, no caso, as pessoas, no processo do envelhecimento, sintam sintomas mais agudos, no caso de azia, dor nas costas, sintomas desse tipo? E uma coisa interessante é aquilo, né? Partindo desse princípio, o sujeito não está tendo as condições de renovar células adequadamente. E aí, com o passar do tempo, ele vai piorando, porque a célula que nasceu, que é descendente ali, ela já não é uma célula tão boa quanto era antes, né? Sim. Ela teve que se subdividir para gerar uma outra célula, então é como dividir o pão, né? Então, se tem um pãozinho, você divide metade para cada um. Se tem 2 pãozinhos, cada um come um. Então, é assim que o corpo tem que fazer. Então, a partir desse processo, então, o fundamental desse entendimento é que o corpo envelhece porque ele está em estado de sofrimento, né? Ele está sem receber o que ele precisa. E ele vai resistindo o quanto ele pode com o passar dos anos, mas daí surgem os sinais e sintomas, que não são doenças. Os sinais e sintomas são expressões do nosso organismo pedindo ajuda. Então, o que o organismo faz quando surge num paciente uma dor nas costas, ele está pedindo ajuda. O que ele quer dizer com isso? Ele fala, olha, eu tentei estruturar para cá e para lá, da melhor maneira que eu pude, mas não dá, eu não aguento mais. Aí ele apresenta o sintoma para que você procure ajuda. Se você tem uma queimação, um refluxo, uma azia, mesma coisa. O sintoma é gerado pelo seu organismo para que você procure ajuda, para que você possa se tratar e cuidar. Como é que o corpo vai falar com a gente? Através dos sintomas, porque não dá pra gente pegar e comunicar com o nosso eu interior e falar assim. Então. Com premeditação acho que dá. Eu não tenho tanta experiência nessa área. Mas por meditar tudo, você pode até chegar no ponto. Eu não tenho experiência, mas tem gente que sim. Mas o ponto é o seguinte, eu brinco, sempre falo, você já recebeu um WhatsApp do seu corpo? Infelizmente não. E-mail? Também não. Cartinha? Às vezes eu queria, mas também não. Também não, né? Então, por isso que ele tem que se comunicar através dos sinais e sintomas. E você não deve ver isso como doenças. Né? Então, é dessa forma que o corpo vai trabalhando e falando pra gente. Agora, respondendo a sua pergunta.
O que a gente pode fazer para ajudar? Bom, eu não posso responder de outras áreas, né? Sim. Como nutrição, como assuntos da área médica, mas eu posso responder da área odontológica. Dentro da odontologia, nós sabemos que tem algumas questões que a sua boca pode contribuir para piorar ou para melhorar esses problemas. Então vamos lá, uma delas, acidez, o equilíbrio do sistema ácido básico do seu corpo. Se o seu corpo está ácido, ele gera células descendentes ruins, porque a célula se multiplica e se divide bem num pH alcalino. Uhum. Se não me engano, o pH ideal para multiplicação celular é de 7,5. É um pH ligeiramente alcalino, né? O pH normal do nosso corpo é entre 7,35 a 7,45, também ligeiramente alcalino. Se o corpo está ácido, inflamado, ele vai gerar células descendentes ruins. E a boca inicia o processo digestivo e, dependendo da qualidade da digestão, pode te levar a um processo de acidose, né? Que é ruim para renovação celular. Outra questão, respiração. Poucas pessoas sabem que é através da boca, que é através da estrutura da arcada, que a gente consegue ampliar a capacidade respiratória do indivíduo. Se o indivíduo respira melhor, ele vai gerar células melhores. Com certeza. Né? Então você consegue evitar esse envelhecimento, fazer um tratamento real de anti-idade nele, porque você está dando condições respiratórias melhores. Né? Inclusive, em relação à respiração, assunto que a gente está abordando nesse momento, eu puxei hoje de manhã um dado que falava que no caso de pacientes que têm 70 anos para cima, o caso de pneumonia que leva eles a serem internados em hospitais é de 8 a 10 vezes mais frequente, ou seja, representa 20% dos casos de pacientes de idade em hospitais. Então, olha que dado fenomenal, né? Então veja, nós falamos para vocês aqui agora. O problema não começa aos 70 anos, mas estatisticamente, depois dos 70 anos de idade, aumenta o número de pessoas que buscam os serviços hospitalares com pneumonia. Por quê? Nós temos que entender o porquê das coisas. Aliás, o Dr. Ernesto Furlan, seu avô, ele falava, a ciência é a resposta do porquê. Com certeza. Né? Então veja, por que a imunidade desse paciente caiu? Na minha experiência, pode ter a ver com a nutrição, que é uma área que eu não domino, mas uma das principais causas é a respiração. O idoso, ele pode já ter perdido todos os dentes, ou ter perdido parte dos dentes, ele pode ter tido uma arcada que não cresceu e não se desenvolveu como deveria, então ele tem uma falta de espaço para acomodar a língua. A língua sem espaço bloqueia a via respiratória, e aí ele tem o sistema todo dele trabalhando no limite, devendo para o corpo. Então ele está ali com um problema que pode ter começado nos primeiros anos de vida. Quantas crianças a gente não vê hoje que já tem pneumonia nos primeiros anos de vida, que já tem problemas de amígdala, de adenoide? É o mesmo quadro. Então essa criança, se não for tratada adequadamente, quando chegar aos 70 anos, vai ter um monte de problemas a mais. E o problema não começou com 70 anos, começou na infância. Né? É a questão respiratória, que é o quadro principal. Qual é o primeiro ato que a pessoa faz quando nasce? Respira. Inspira. E aí depois ela dá aquele choro e expira, né? Então, é o primeiro ato que o ser humano faz na vida. Então, isso tem que ser importante. E quer queira ou quer não, é um ato involuntário, né? Exato. Nós não temos controle. Eu falo que Deus não deixou essa parte pra gente controlar, pra gente não fazer nenhuma bobagem. Senão as pessoas iam se sufocar na rua, né? Tá Não nervosa? ia dar muito certo. Ia se sufocar, coitados, né? Porque não ia, esqueceu de respirar. Bom, eu puxei aqui também, hoje de manhã, um outro dado que eu acho que é até importante, porque é algo que é muito comum, acontece com muita frequência. Inclusive, no caso da população brasileira, 60% das pessoas de mais idade, acima de 60 anos, apresentam problemas de pressão alta. Uhum.
Inclusive, é um dado que foi constatado pela Sociedade Brasileira de Hipertensos. Uhum. Então, eu queria perguntar, e acho que é uma dúvida de vários outros também, qual a relação de problemas de hipertensão com a boca? Ou é uma coisa que só tem a ver com a idade? Lógico que não. Então, eu não gosto de atribuir nada à idade. A gente tem pouco tempo para explicar, vou tentar resumir. Para mim, o problema não surge porque os anos estão passando. Para mim, o problema surge porque lá atrás não se fez o que deveria. Uhum. Na hipertensão, nós temos uma íntima relação com o processo respiratório e também temos uma íntima relação com o processo de acidose corporal, né? A hipertensão é quando o coração está bombeando e a parte periférica está resistindo. Então, o coração bombeia mais e a parte periférica dificulta o sangue a fluir. Aí a pressão aumenta, né? Alguns fatores conhecidos, a gente já falou. Respirar menos do que deveria. Ao longo de 60 anos, você acha que o corpo vai estar feliz? Não. Você acha que as células vão ter se renovado bem? Não. Se ele está ácido a todo esse período, vai ter problemas também. E um quadro muito importante é o problema de ronco e principalmente a apneia. Nós tivemos muitos casos de pacientes hipertensos que começaram a tratar ronco e apneia, meses depois a pressão estava regularizada. Mais um fator, infecções odontológicas, né? Um canal que está maltratado, um dente que está infectado, tem cárie, está ali com uma infiltração embaixo de uma restauração, pode ser a causa da hipertensão também. Ou seja, não é um problema só da idade. Não, com certeza não. Eu quero que você grave o seguinte, com o passar do tempo, você não tratando a causa, o problema surge. Com certeza. Imagina um carro, um caminhão, um ônibus, que você põe todos os passageiros de um lado, ou peso só de um lado, o carro só com peso de um lado. Durante muito tempo, a suspensão de um lado vai se desgastar mais que a outra. Inicialmente, se você fizer uma viagem só, não acontece nada. Uhum. Mas ao longo do tempo, o problema surge. Sim, né? com certeza. Então é isso, ó. Vamos passar de novo para o telefone para o pessoal agendar a consulta de diagnóstico online ou presencial. Com certeza. Então, o nosso WhatsApp é o 11 94774 4220. Então, repetindo mais uma vez, é o 11 94774 4220. E caso prefira, também temos o telefone fixo, que é o 11 3287 7010. Gostaria também de lembrar que caso tenha alguma dúvida ou alguma pergunta que seja importante, manda ou mensagem. Ou não também, né? Ou não também. Se você achou que tem que fazer a pergunta, faça. Manda a pergunta pra gente, a gente vai responder. Mesmo que pareça pra você uma coisa boba. Não tem pergunta boba, tá? Não. Sempre é importante. Com certeza. Queria lembrar que a nossa equipe está sempre preparada para receber as perguntas. No caso, pode mandar assim, qual é a relação que tem o envelhecimento com a boca? Elas estão prontas para auxiliar, responder, mandar vídeos que complementem o que foi abordado hoje no programa ou qualquer outro assunto que elas possam auxiliar. Uhum. Ou até mesmo caso queira mandar perguntas para a gente abordar no próximo programa. Sugestões de pauta, é isso mesmo. Com certeza. Bom, ó, correu rapidinho, você viu? Já acabou o programa. Já acabou o nosso programa aqui, estamos finalizando. Então, vamos agradecer aqui ao público, agradeço a todos vocês, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, você que está nos acompanhando pelo Instagram e o pessoal que vai nos assistir pelo YouTube, que chegou até o final, parabéns, né? Você que no YouTube chegou até o final, parabéns. Com certeza. Então, obrigado a todos vocês pela audiência. Muito obrigada. E a gente vem voltando aqui com frequência para trazer conteúdo. Obrigado mais uma vez, gente. Um abraço. Outro, tchau. Tchau, tchau.